Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Como é que você tá? Tudo bem? Espero que sim. Espero que a graça de Deus possa alcançar a tua vida. Faz algum tempo que eu não gravo um vídeo além dos vídeos de célula ou de pregação. Um vídeo, vamos dizer assim, mais espontâneo. Ou, enfim, algo que Deus tocou no meu coração e eu senti não a obrigação, mas assim, a necessidade de compartilhar com você. Eu não acredito num evangelho individual, né? Nós somos curados para curar, nós somos abençoados para abençoar, nós somos tocados para tocar outras pessoas. Primeiro Deus faz em nós para fazer através de nós, então eu não creio na individualidade do evangelho. Eu creio na proliferação, na multiforma e graça. Eu creio naquilo que Deus faz nas nossas vidas, mas também através das nossas vidas. Eu creio também que Deus tem muito mais para fazer na minha vida do que através da minha vida, mas a cada momento que a gente sente esse transbordar de Deus, é necessário a gente compartilhar disso com outras pessoas. E a gente está vivendo um momento no país, no mundo, onde é necessário que a gente espalhe um pouco mais de amor, espalhe tranquilidade, mesmo no meio de tanta adversidade, que a gente seja agente multiplicador de paz, que a gente seja agente multiplicador de esperança, que nós possamos ser pessoas que transmitam fé, esperança. Somos pessoas transformadas ou em transformação, mas a partir de nós, outras vidas também são importantes que sejam cheias da plenitude de Deus, né? Bom, enfim, eu vim compartilhar uma palavra com você que na realidade é uma palavra que eu já ministrei algumas vezes e eu creio em nome de Jesus que ela nunca foi tão importante, tão necessária e tão cirúrgica para esse momento que a gente está vivendo agora. Amém? Se você tiver Bíblia, você procura lá em Tiago, capítulo 1. Eu vou ler rapidinho aqui para não tomar muito teu tempo, mas eu quero que você preste muita atenção. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 1 também, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. São 4 versículos que têm um poder de ensinamento, uma riqueza de ensinamento tão grande, que faz a gente refletir sobre os momentos que a gente tem passado, esses momentos de crise, não só econômica, mas também uma crise espiritual, um momento onde muitas pessoas colocam em dúvida o Deus que serve, muitas pessoas se questionam se realmente Deus está no controle de todas as coisas, porque a gente tem visto pessoas que são cristãs, católicos ou de uma espiritualidade, entre aspas, mais elevada do que outros, né? Porque frequentam a igreja, líderes evangélicos, líderes católicos, líderes espirituais, enfim, pessoas que estão passando por problemas que muitos acham que não deveriam passar.
pessoas que estão morrendo com a Covid-19, pessoas que estão falindo por causa da crise econômica, pessoas que estão perdendo os seus empregos, perdendo parentes, e começam a se questionar: poxa, mas eu não sou um ungido de Deus, eu não sou um povo escolhido de Deus, eu não sou um frequentador da igreja, eu não sou um... E isso começa a causar desespero em algumas pessoas, medo, pânico, começa a colocar em dúvida até a nossa fé cristã. Aquela fé onde a gente achava que nada de mal iria nos acontecer. Aquela fé onde a gente acha que seguir a Cristo a gente não vai ter nenhum tipo de sofrimento. Mas Tiago, ele nos dá uma lição maravilhosa através dessa palavra, onde ele já começa dizendo assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. O Tiago que escreve essa carta é o Tiago, o irmão de Jesus, né, que conviveu com Jesus, que esteve no mesmo ventre que Jesus teve e não o tinha reconhecido como o Senhor, como o Salvador, como o próprio Deus, mas que ao passar do tempo foi convencido pelo Espírito Santo, não teve como negar o poder de Deus e não teve como negar que Jesus era o próprio Deus. Mas ele sendo irmão de Cristo, ele não começa a apresentação da sua carta se gloriando ou se destacando como irmão de Cristo, como aquele que conviveu como irmão de Cristo. Não, ele já começa essa carta nos ensinando sobre humildade, nos ensinando sobre o fato que não importa o grau de parentesco que ele tinha com Jesus, ele não coloca isso no início da carta, ele coloca dizendo assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. Glória a Deus, ou seja, ele já começa enaltecendo Deus e dando glória a Jesus, porque ele mesmo não tem importância nenhuma, ele se coloca como servo. Então ele já nos ensina no início dessa carta como deve ser a nossa posição ao se dirigir às outras pessoas. Da mesma forma eu me dirijo a você que está assistindo esse vídeo agora. Eu não sou o dono da verdade, eu não sou a autoridade, sabe? Mas eu quero, em humildade, compartilhar aquilo que Deus compartilhou ao meu coração. Ele continua dizendo assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. É o que a gente estava comentando. A gente acredita que o fato de ser crente, o fato de ser evangélico, de ser católico, enfim, o fato de frequentar uma denominação, a gente acredita que que está imune às coisas que estão acontecendo. Mas voltando um pouquinho ainda no capítulo 1, olha o que Tiago fala. Ele direciona essa carta que ele escreveu assim: olha, as 12 tribos dispersas entre as nações. Ou seja, ele está falando para o povo crente. Ele está falando para aquelas tribos que estavam dispersas. O que é isso? Provavelmente as tribos estavam num momento de tanta perseguição que perderam suas casas, perderam seus bens, já não estavam com Cristo, assim, no corpo a corpo, mas haviam se dispersado. Perderam os seus bens materiais, estavam sendo procurados, estavam sendo perseguidos, e no meio dessa perseguição, no meio de tanta perda, no meio desse caos que estava acontecendo, Tiago lança essa palavra: olha, eu quero falar para vocês. Eu quero falar para vocês que estão sofrendo, eu quero falar para vocês que estão perdendo as coisas, eu quero falar para vocês que estão aflitos, que estão desesperançosos, eu quero falar para vocês que acham que o fim já é agora, que não tem muito mais o que fazer, que as esperanças acabaram, que vocês que estão desesperados, que estão, meu Deus, e agora?
O mal chegou à minha casa, o mal chegou à minha família, o mal chegou ao meu trabalho, o mal chegou na minha saúde, nas minhas finanças. Como se o próprio Tiago estivesse falando para mim e para você que, ei, eu tenho algo para falar para ti. Eu tenho algo para falar para você que está desesperado. Eu tenho algo para falar para você que está nesse momento de desespero, de pânico. Ouça o que a palavra do Senhor fala. Ele começa dizendo assim, olha, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Então, lições a gente aprende nisso tudo. A primeira lição quer dizer que a prova, meu irmão, minha irmã, a prova é compatível com a tua fé. Sabe, não é porque você não tem fé ou porque você tem fé que a prova não vai vir sobre você, que a dificuldade vai vir sobre você, que o desemprego vai vir sobre você, que a doença não vai vir sobre você. Sabe, ela é compatível com a tua fé. Não importa se você é uma pessoa que crê em Deus, que lê a Bíblia, que tem intimidade com Deus, que você está isento às provas, que você está isento, que você está imune. Não há uma blindagem espiritual sobre a tua vida que a doença não possa atacar você, a enfermidade atacar você, não. Ao contrário do que se imagina, você pode estar doente, você pode ficar doente, você pode ficar desempregado, você pode passar por lutas, aflições. É compatível com o que você acredita. Não pensa porque você agora é crente, ou porque você agora é católico, ou porque você agora estava frequentando uma igreja, ou porque você tinha se rendido ao Senhor Jesus, que nada de mal iria acontecer com você. Creia que ela é compatível, é a primeira lição que você tem que aprender, meu irmão, que você não está livre das provas, que você não está livre do medo, que você não está livre do desespero, da impaciência, você não está livre da ansiedade, da síndrome do pânico, sabe? Você precisa entender, segundo a palavra, o que o Tiago está dizendo aqui, o que o apóstolo está dizendo aqui, o que o próprio Senhor está dizendo aqui através dessa palavra. Ele diz assim, olha, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Diversas provações. Mais uma lição que eu aprendo. As provações, elas são variadas, querido. Você vai passar por várias provações. Sabe, essa palavra diversas, ela tem um significado da origem da palavra, que é traduzido para o nosso português, é policromático. Elas são várias. Elas têm de variadas cores. Ela pode ser uma prova muito dura, ela pode ser uma prova média, ela pode ser uma prova pequena, fácil de se encarar. E ela também ela varia de acordo com o tempo. Algumas provas podem durar muito, outras provas podem durar só um espaço curto de tempo, outras provas podem ser somente um dia, uma semana. Sabe, algumas pessoas vão passar anos numa prova, outras pessoas vão passar meses, outras pessoas vão passar dias. Mas isso não diminui a sua dor. Eu não estou aqui para diminuir a sua dor, eu estou aqui para dizer que essa dor que você está sentindo, ela pode variar com o tempo, ela pode ser intensa, ela pode não ser tão intensa, ela pode ser longa, ela pode ser curta, mas você vai passar por isso. Sabe, ela varia em intensidade, mas ela passa. Sabe, é essa alegria que eu quero que você tenha. Que você ouça essa palavra. O apóstolo Tiago está dizendo assim, olha, considere motivo de grande alegria o fato de passardes por diversas provações. Ele não está dizendo fica alegre enquanto você está na prova. Não, fique alegre pelo fato de você entender que você vai passar por essa prova. Sabe, o deserto, ele não é um lugar de permanência, é um lugar de passagem, é um lugar de moldar as pessoas. As provas, elas nos moldam, elas transformam o nosso caráter,
ela não é um lugar de onde você vai ficar nela. Você não vai ficar na prova, você vai passar por esta prova. Você vai passar pelo deserto, você vai passar por esse momento de dor, de angústia, de aflição. Ele está dizendo assim: olha, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Sabe? Então eu já aprendo que ela é compatível, ela é variada, ela é passageira. E mais um ensino importante que eu aprendo: ela é pedagógica, ela tem que nos ensinar algo. Sabe, esse momento que você e eu estamos passando, é preciso que eu e você aprenda algo com isso. Porque, querido, no versículo 4, o Tiago está dizendo assim, olha, a perseverança, ela deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ou seja, eu preciso aprender que esse momento que eu e você está passando, eu tenho que entender que isso está transformando o meu caráter, está transformando a minha fé, não numa fé volúvel, não numa fé frágil, não numa fé que esteja limitada somente a quando as coisas vão bem. Não, a minha fé permanece comigo mesmo durante as provas, mesmo durante as adversidades. Para quê? Para que essa perseverança ela tenha ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Chegou a hora de nós sermos maduros, de nós nos tornarmos crentes, pessoas maduras. Deixarmos a meninice, deixarmos a criancice e nos tornarmos maduros. Eu suporto isso. E eu preciso contribuir como suporte também na vida de outras pessoas. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Ou seja, eu não posso contribuir com o caos. Eu preciso contribuir de maneira a suportar o medo do outro, dar suporte, de entender, de ser mais de me colocar mais no lugar do outro, de não diminuir a dor do outro. Sabe, aquilo que eu passo é suportável para mim. Aquilo que o meu irmão passa, que muitas vezes a gente fala assim, mas que besteira que você tá sentindo. Nossa, a minha dor é maior do que a tua. Não, não compare a tua dor com a dor do teu irmão. Cada um tem a sua própria dor. Então, eu não posso achar que a dor do meu irmão é uma dor simples, porque só ele está passando. Eu preciso ser um apoio para ele. Eu preciso ser aquele que incentive, aquele que estenda a mão, aquele que reconheça a fragilidade humana. Sabe, se você encara a situação que você está passando de uma forma bem esperançosa, glória a Deus por isso, porque provavelmente você já passou por dores que fortaleceram o teu caráter hoje. Sabe, olha para trás na sua vida, olha os sofrimentos que você já passou. Isso pode ter moldado o seu caráter, pode ter moldado a sua fé, isso pode ter feito com que você chegasse até esse momento e hoje você pode suportar melhor. Por isso que a palavra fala assim, isso vai transformar o seu caráter, você vai ser mais perseverante. Então, muitas coisas que você está vivendo, outras pessoas não viveram ainda. Sabe, esse momento de sofrimento, de dor, de desesperança de algumas pessoas pode não ser a sua e vice-versa, mas entende o seguinte, isso vai moldar você, isso vai tornar você mais forte, você vai aprender com isso, é necessário que você aprenda com isso. Eu vou compartilhar algo com você aqui. Eu adquiri o Covid, já deve estar aí com uns 15 ou 20 dias atrás, com uns 15 dias atrás mais ou menos,
E eu fiquei muito mal. E, e precisei aprender algumas coisas. Na realidade, eu tive a confirmação há uma semana mais ou menos. Ainda vai fazer uma semana que eu tive a confirmação da minha contaminação com o Covid-19. Mas a fase pior, eu já passei por ela. E agora eu estou num tempo que eu preciso aprender o porquê isso. E enquanto eu não meditei na palavra, enquanto eu não busquei em Deus as respostas para as minhas perguntas, para as minhas dúvidas, eu não tinha entendido o porquê. Então, quando o Espírito Santo me trouxe à memória essa passagem que eu já havia pregado algumas vezes sobre essa questão de ter motivo de grande alegria o fato de passar por diversa provação, é como se Deus estivesse falando para mim assim, olha, você não disse isso, e agora onde está a tua alegria nesse momento de prova que você está passando? Está exatamente acontecendo isso na minha vida, meu irmão. Sabe, são várias as provas, porque quando eu adquiri o vírus, quando eu fui contaminado com o vírus, várias coisas aconteceram na minha vida. Eu estava fazendo uma atividade longe, eu tive que retornar para o isolamento da minha casa. Eu não sei ainda como é que vai acontecer os trabalhos que eu estava desenvolvendo na área profissional que eu atuo. E não sei como ia ser a minha relação com a minha família, o contato com a minha família. Então várias coisas aconteceram, vários pensamentos passaram sobre a minha vida. Será que eu vou continuar trabalhando? Será que eu não vou? O que será que o meu patrão pensa a meu respeito? Porque, querido, o vírus, apesar dele ser minúsculo, microscópio, ele causa tanta dúvida na sua cabeça, porque queira ou não queira, algumas pessoas acham que você tem culpa de ter sido contaminado. Querido, eu tomei todos os cuidados necessários, álcool na mão, máscara, limpeza, eu chegava em casa, tirava a roupa, tomava banho, enfim, mas aprove o Senhor que assim o fosse. Então tem coisas, querido, que você não tem o controle da situação nas tuas mãos. Sabe, essa doença, ela não atinge ricos ou pobres, ela atinge a todos. E o teu dinheiro pouco importa para a doença. Sabe, a gente vê pessoas famosas que pegaram e bem-aventuradas financeiramente, que pegaram a doença, que morreram inclusive. Sabe, e a gente vê pessoas crentes e não crentes, que não pegaram a doença. E pessoas que não são crentes sobreviveram e saíram do coma e foram entubadas ou não. Ou seja, não é irrelevante essa questão. A grande questão é o que você aprende com isso. O que eu aprendi? Eu aprendi, querido, que não importa as coisas que estão acontecendo na minha vida, não importa se eu estou sofrendo, não importa se eu fui retirado do meu trabalho. Eu me apego à palavra e a palavra diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Então eu não vou perder a alegria, eu não vou perder a fé, eu não vou perder a esperança, porque eu me recordo muito bem que quando eu trouxe essa palavra, eu trouxe também junto com Tiago, capítulo 1, eu trouxe 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 10. É o próximo livro, depois de Tiago. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, onde ele fala assim: cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A multiforme graça do Senhor. Essa palavra, múltiplas formas, ela tem o mesmo sentido que nós lemos aqui em Tiago, no capítulo 1. Ela tem o mesmo sentido de várias provações. Quando ele fala assim, olha,
Tende por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Essa palavra diversas e essa palavra multiformas, lá de 1 Pedro capítulo 4, no verso 10, ela tem o mesmo sentido. Ou seja, para cada prova que você passa, há uma graça a ser derramada de igual maneira, em igual intensidade sobre a sua vida. O que isso quer dizer, André? Quer dizer o seguinte: se você está passando por um momento muito difícil, vai ser derramada uma graça muito grande sobre a sua vida para que você saia disso, que você passe por isso e você possa dar glória a Deus quando isso terminar, e mesmo durante a prova, você demonstre alegria, porque você entende que o tamanho da dificuldade existe um mesmo tamanho de graça para ser derramado sobre a sua vida, para você enfrentar essa dificuldade. Sabe? Então não existe um quebra-cabeça que não possa ser montado, não existe um acaso na sua vida. Todas as provas que você está passando, seja uma prova pequena, seja uma prova média, seja uma prova grande, existe um peso de graça de igual tamanho e de igual intensidade para ser derramada sobre a sua vida e você possa conseguir passar por isso tudo e você possa aprender com tudo isso que está passando. Então não se desespere, não se desespere. Sabe, o cenário, ele mostra o caos, o cenário mostra o desespero. Aliado a toda essa pandemia, a gente tem visto coisas absurdas acontecendo, né? O racismo, a fragilidade com que as pessoas têm tratado a vida humana. A gente tem visto o desespero espalhado na mídia, nos jornais, nos telejornais, mas eu quero dizer para você, não se desespere. Existe uma graça para ser derramada sobre a sua vida, do mesmo tamanho da prova que você está passando. Tá bom? Eu vou me recuperando aqui, em nome de Jesus. E a minha fé vai sendo fortalecida pela graça de Deus que tem sido derramada sobre a minha vida. E isso não é uma exclusividade minha. A graça de Deus também está sendo derramada sobre a tua vida nesse momento. Amém, meu irmão, minha irmã? Fique em paz e que a glória do Senhor seja exaltada entre todos nós e no meio de nós. Deus abençoe, tenha um excelente dia e um excelente final de semana.